Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Glória a Deus por mais um dia, mais um encontro poderoso. Na presença do Senhor nós estamos. O Senhor é o nosso esconderijo, é Ele que nos guarda. Glória a Deus. Estamos para mais uma live, a live de número 184. E nós estamos aqui para ministrar uma palavra de vida sobre o seu casamento, nesse detox espiritual. Nós estamos avançando em nome de Jesus. Estamos seguras nos braços daquele que nunca nos deixou. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma grande alegria para nós estarmos na presença do Senhor, nesses dias de propósito, nesse detox profético, nesse tempo, nesse chamado, nesse detox espiritual. Nós estamos hoje no terceiro dia do mês de julho e estamos também no sexto dia do mês bíblico de Tamuz. Glória a Deus. Então é um tempo de restauração, de libertação conjugal. Estamos aqui no nosso propósito, no quarto do casal, o cômodo da casa que nós estamos trazendo aí ministrações. O Senhor está nos dando direções. Glória a Deus por isso. Então hoje o nosso foco é falar sobre unidade no casamento, unidade espiritual. E eu fico maravilhada em Deus em ver as confirmações que o Senhor tem nos trazido nesse tempo. E glória a Jesus por isso. Vamos orar ao Senhor, convidando para que Ele esteja na direção, falando e fazendo tudo aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso ouvir, que seja isso dito. Aquilo que você precisa ouvir, que seja isso, que seja dito pela boca do nosso Deus, através da sua palavra. Pai, eu estou aqui nas tuas mãos, na tua presença, Pai, como apenas um instrumento. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ser direcionada, Senhor, na minha vida, no meu casamento, na minha história, Senhor. Eu preciso de ser todos os dias reposicionada no centro da tua vontade. Por isso que nós intencionalmente estamos aqui nos alinhando contigo, Senhor. Alinhando a nossa vida com a tua palavra, buscando o teu conforto, buscando estar, Pai amado, envolvidas nos teus braços de amor. Eu oro para que as cordas de amor enlacem cada mulher que aqui tem chegado, aquelas que estão vendo a gravação. Eu oro também para que essas cordas venham trazer junto com essas mulheres os seus maridos em alinhamento ao centro da tua poderosa vontade. Deus, que nós venhamos descansar em Ti, que o nosso casamento, Senhor, esteja debaixo do favor, do descanso, da paz que excede todo o entendimento. Ativa a fé desta mulher nesta hora. Ativa o coração desta mulher, Senhor. Ativa, Senhor amado, o Teu Espírito, o Espírito de vida, de renovação, de alegria, de coragem. E que essa mulher entenda quem ela é, mais do que nunca. E que ela se posicione hoje, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor libere os Teus anjos, que os Teus anjos venham batalhar por nós, que os Teus anjos venham guerrear em nome de Jesus. Ó Senhor dos exércitos, vai na nossa frente, nos cobre com a Tua glória. A Tua glória, Senhor Jesus, vai na nossa frente, da nossa retaguarda. As Tuas muralhas de fogo sejam estabelecidas ao nosso redor, que sejam estabelecidas muralhas de fogo ao redor da nossa casa, que os nossos telhados sejam tomados pela Tua presença, que a Tua glória continue resplandecendo, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus. Nós queremos recairmos, ó Pai querido, nas Tuas mãos. As recaídas que nós queremos ter é nos Teus braços, Senhor. Nós queremos recair, Paizinho, no Teu colo, na intimidade contigo, Espírito Santo. Traz esse tempo de intimidade, de revelação, de alinhamento. Nós queremos nos alinhar, Paizinho, com o nosso marido, mas primeiro nós queremos estar alinhadas em Ti, Espírito Santo. Que nós possamos olhar para os nossos maridos e ver o reflexo do Teu Espírito neles. Nós possamos olhar para os nossos maridos e ver o noivo. E nós, como noiva, venhamos, Senhor, celebrar juntos, meu Senhor, este casamento, em nome de Jesus Cristo. Nós avancemos
Queremos, meu Senhor amado, ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, Deus. Guarda os nossos filhos, os nossos maridos. Traga proteção em nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra encontre um terreno fértil. Que a tua palavra encontre um coração quebrantado. Pois assim o Senhor não rejeitará. E que essa semente plantada, Senhor, venha dar sustentação e fazer essa árvore crescer. Essa família, Senhor, ser uma referência. Que esse casamento seja uma referência para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu te dou graça, Pai, e te entrego esta live como apresentação, como oferta. Eu quero aqui, Paizinho, oferecer, Pai, o meu tempo, a minha vida, a minha saliva, a minha mente, meu Deus, todos os meus sentidos eu oferto para Ti, Pai. Oferto como primícias e consagro para Ti a minha boca, consagro as minhas mãos, o meu coração e me consagro por inteiro. Consagro o meu Instagram para revelar o reino de Deus. Consagro agora, Senhor Jesus, todas as palavras, em nome de Jesus Cristo, debaixo desta consagração, dessa autoridade, eu avanço em nome de Jesus, rumo, Paizinho, ao teu chamado, ao teu propósito, e que essa mulher seja ativada, e que se levante um exército de mulheres sábias e posicionadas, mulheres cheias de autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que coisa preciosa. Nós saímos há poucos instantes da campanha, o 32º dia de campanha de restauração conjugal, e lá eu estava falando que nós entramos em um nível de intercessão que, se nós pudéssemos, ficávamos o dia inteiro. Que coisa gostosa é quando você está em um só alinhamento, em um só propósito, em um só chamado. Glória a Deus. A Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não tiver em comum acordo. E é exatamente essa a palavra de referência bíblica para nossa ministração. Deus tem feito coisas lindas, eu fico impressionada. As palavras têm se conectado. O tema da nossa live é Unidos no Espírito, um casamento alinhado com o céu. E hoje nós estivemos lá intercedendo para que os nossos maridos consigam ver em nós uma vida espiritual de restauração, de posicionamento, para que eles se conectem também, se alinhem a esse chamado e juntos possamos nos posicionar. Que coisa linda, né? Deus está trazendo mais confirmações na sua palavra. Amós, capítulo 3, versículo 3, é a palavra que tem aqui para nós. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Aqui são juízos proclamados contra Israel. Em um período em que, olha só, aqui está dizendo assim, ó, Amós era um pastor de ovelhas. É importante a gente conhecer a origem das coisas, né? Amós era um pastor de ovelhas, criador de gado e produtor de figos silvestres de Tecoa, uma vila ao sul de Judá. O nome de Amós significa carregador de fardos. Olha só isso aqui. Amós profetizou por volta de 760 a 750 a.C., né? Quando o rei Uzias reinava no sul e Jeroboão no norte. Amós profetizou contra um sistema corrupto, tanto na esfera política quanto na religiosa, né? Na esfera religiosa. Nessas circunstâncias, o profeta declara o iminente juízo de Deus se o povo não se arrependesse. Embora fosse um momento delicado, o livro de Amós termina com uma mensagem de esperança diante de tanta impiedade. Deus guardará o seu povo, Ele cuidará dos fiéis. Glória a Deus. Aqui é uma introdução ao livro de Amós, na verdade é um resumo do livro de Amós. E o capítulo 3, o título é Juízos são proclamados contra Israel. É muito importante quando nós formos estudarmos a palavra, que formos ler, principalmente esses livros do Antigo Testamento, que nós procuremos pesquisar para contextualizar o tempo em que aquele profeta estava sendo usado, sendo ativado. Então, essas leituras, esses estudos é muito importante. Olha só o que aqui diz aqui, ó, versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós,
filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Olha que palavra poderosa. Que palavra poderosa, que ativação poderosa do profeta para nós. Uma unção sendo liberada de um profeta para nós, que também somos profetas na nossa geração, na nossa casa. E o Senhor nos chama hoje para a unidade, unidos no Espírito, um casamento alinhado com o céu. Você já sabe que nós estamos no mês de Tamuz. Já falo aqui, esses inícios de mês eu sempre fico repetindo, que é para poder internalizar. E você tem que entender que esse mês ele foi marcado biblicamente. Tamuz é um mês bíblico. Esse mês ele foi um mês marcado por crises da aliança. Foi marcado por ataques contra a identidade do ser humano. Foi um mês marcado também por rebelião, por idolatria. Então, dentro desse mês, dentro desse conceito, nós trabalhamos com a tribo de Rubens. Rubens perdeu a sua primogenitura por causa da instabilidade emocional e por causa da desonra. Mas ainda bem que o mês passado nós fizemos lives aqui para deixar suas emoções bem alinhadas com a palavra, para que você não caia na cilada, para que você não venha desonrar o seu leito, para que você não venha desonrar a sua casa, para que você não venha desonrar o nome do Senhor, seu Deus. Rubens é uma representação de potencial sem direção. Rubem, eu falo do filho de Jacó, o homem que cometeu o pecado de contaminar o leito do seu pai, se deitando, tendo relações sexuais com a esposa, uma das esposas do seu pai, com uma das suas concubinas, e por causa disso ele perdeu a sua primogenitura. Cuidado com a instabilidade, cuidado com as tentações, cuidado com os ataques que vêm ao seu casamento com a intenção de te fazer adulterar em todos os sentidos falando. Então Rubens, ele representa isso aqui, e para nós é um alerta sobre o nosso estado espiritual, o quanto que é importantíssimo estarmos alinhadas com Deus e também alinhadas com o nosso marido. Sendo você uma mulher que tem o seu marido que não é cristão, você alinhada com Deus, você santifica o seu marido. É assim que a palavra de Deus nos fala. Então estamos em um tempo de avançar, tempo de buscar humilharmos-nos perante o Senhor, para que Ele, a seu tempo, venha nos exaltar dentro do casamento. Então hoje nós estamos trazendo aqui essa palavra, e eu quero dizer para você que talvez você viva na mesma cama com um homem, talvez você divida essa cama, né? Talvez você até tenha filhos juntos, já tem um relacionamento, já tem um casamento inclusive passado no papel, mas que hoje talvez você esteja vivendo como dois estranhos espiritualmente falando. E tem casais que estão vivendo como dois estranhos literalmente. Infelizmente, nós já acompanhamos casos de pessoas em que na igreja parece que o casamento está fluindo, mas infelizmente já acompanhei situações de pastores em que estava ali pastoreando a igreja, mas o casamento estava sendo bombardeado
Marido dorme com a cabeça para um lado, mulher dorme com a cabeça para o outro. Ou então, marido dorme na cama, mulher dorme no sofá, ou vice-versa. Não dorme junto, tem problema, tem dificuldade. Talvez você esteja passando por isso. E o Senhor está nos chamando para entrar em um alinhamento. Talvez você está passando por isso, talvez você não consegue sentir um vínculo emocional com seu marido, talvez o relacionamento de vocês não tem concordância sobre as mínimas coisas, não há concordância sobre os móveis, não há concordância sobre a escola do filho, não há concordância financeira, não há concordância sexual, não há concordância emocional e não tem concordância. Talvez você esteja assim porque você entrou em um casamento aonde esse casamento você só assinou um contrato. Não tem uma aliança, não tem uma comunhão no Espírito. Você precisa entrar em comunhão no Espírito. Mas pastora, como que eu vou gerar isso se o meu marido não é crente? Mas não é sobre ser crente. Nós temos que parar com a mania de atrelar tudo que se fala do reino espiritual com ser crente, com ir para a igreja. O seu marido, ele pode ser alinhado no espírito. Eu estou acompanhando mulheres que eu estou vendo assim. Mulheres em que o marido não é cristão, não é evangélico. E essas mulheres que eu tenho acompanhado, que têm vindo até mim com situações, eu tenho visto, gente, mulheres, casais, que estão muito mais alinhados espiritualmente, sendo a mulher cristã e o marido de uma outra religião completamente contrária. Eu estou vendo casais sendo mais alinhados do que casais que são da mesma religião, que são da igreja, que estão ali juntos na igreja. Por que isso? Tem alguma coisa que está errado. Então é necessário haver uma compreensão, é necessário haver uma sensibilidade. É necessário haver essa cumplicidade espiritual. É necessário você entender a vida espiritual do seu marido, e o seu marido entender a sua vida espiritual e um ao outro ajudar. E ao seu companheiro dizer o quê? Como diz a palavra, esforça-te. Então, se você está vivendo um casamento de contrato, se você está vivendo um casamento em que você até mora junto, dorme junto, come junto, está junto o tempo todo, mas não tem acordo, não caminham junto, não estão junto no espírito, então não vai ter como continuar caminhando junto com um posicionamento, não tem como. A Bíblia está dizendo aqui, porventura pode os dois caminhar juntos se não estiver em comum acordo? Pode, porventura, você entrar em um barco, em uma canoa, né? A canoa que ela é mais trabalhada no remo. Pode, porventura, você entrar numa canoa com o seu marido e você dizer, ó, a gente tem que chegar até ali, o alvo é aquele, o marido, né, e, ó, é ali que a gente tem que chegar. Aí o marido rema para um lado e você rema para o outro. Como que vai acontecer essa chegada? Essa linha de chegada vai ser alcançada quando? Como? Nunca. Então às vezes os casamentos estão assim, o marido pende para um lado, a mulher pende para o outro e fica ali rodando em ciclo. Sabe quando você não sabe remar? Que você entra no remo e aí você entra na canoa e fica ali com o remo, e o jeito que você está fazendo, o vento está deixando você rodando, já passei por essa experiência, é uma situação desastrosa, é desconfortável. Agora imagina, ali é só um momento, e na vida? E na vida, porque imagina aí que o casamento é essa canoa, você é essa mulher que está ali para ajudar seu marido a remar, ele é o responsável, né, porque tem que estar na frente ali de acordo com a palavra, de acordo com o chamado. E aí você vê o seu marido remando totalmente de um lado que você diz, meu Deus, não vai dar certo. E você está tentando ajudar e não avança, não dá. Então, se não há alinhamento no espírito, há um problema, né? Há um problema. Então, não vai haver concordância. Às vezes está junto de aparência, mas não há concordância. A concordância é quando estamos alinhados por completo. Nós temos aqui algumas referências bíblicas que eu quero trazer para você sobre casais que andaram alinhados. Atos capítulo 18. Vamos sair do Antigo Testamento agora para ir para o Novo Testamento. Atos 18,
versículos do 1 ao 3. Olha só aqui o que fala. É sobre um casal chamado Áquila e Priscila. Olha só. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com ele, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E você sabe que esse casal, mais adiante, eles foram levantados como apóstolos. Você sabia disso? Aí alguém vai dizer, na Bíblia não tem apóstola. Pois bem, foram separados, consagrados com imposição de mãos pelo apóstolo Paulo, como também apóstolos. Então você vai ver aqui, Priscila e Áquila. Tem lá também outra referência em Romanos 16, versículo 3. Dá vontade de eu ler tudo, gente, mas o tempo não dá, né? O tempo acaba não facilitando muito. Mas é importante você estudar a palavra. Eu trago para você referência bíblica para poder você ir buscar e não acreditar que eu estou falando aqui qualquer coisa. Ó, Romanos capítulo 16, versículo 3. Ó, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Será que Paulo poderia dizer que esse casal era um cooperador? Se um puxasse para um lado e o outro puxasse para o outro? Você já viu aquele casamento em que o homem tem um chamado? É triste ver isso. Eu já vi casamentos assim, já acompanhei situações assim, em que o marido, desde jovem, tinha um chamado profético, tinha um chamado para o altar, tinha um chamado para pregar, tinha um chamado para ser um missionário. E a mulher consegue, olha, a mulher ela tem uma autoridade na vida do homem que ela consegue, se ela é posicionada, erguer o ministério desse homem ou destruir. Tem muitos ministérios pastorais que não avançam porque a mulher não coopera. E aqui Paulo está falando que tanto Priscila como Áquila, eles eram cooperadores em Cristo Jesus. Eles andavam alinhados. Você está vendo aqui em Atos capítulo 18, eles alinhados profissionalmente. Porque aqui está falando, ó, que eles eram natural do Ponto. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que fala, ó. No mesmo ofício, eles trabalhavam. Então, Paulo vem também no mesmo ofício. Qual era o ofício? Fazer tendas. Eles trabalhavam em concordância. Profissionalmente em concordância, ministerialmente em concordância. O ministério do seu marido, você tem que trazer, o que você for fazer, você precisa embasar o ministério do seu marido. O chamado do seu marido é o que vai dizer qual é o seu ministério. Agora, você não tem o marido posicionado, como que você vai saber? Então, você recebe a revelação do Senhor. Qual é a revelação do Senhor para a sua vida? Você é a mulher sábia que edifica a sua casa. E o seu chamado vai trazer o seu marido ao centro da vontade de Deus. Queira você ou não, se você estiver na direção do Espírito Santo, você vai estar debaixo do chamado do Senhor. E às vezes você está sofrendo no seu casamento porque você está em um lugar onde Deus já disse, eu te chamei. Eu te ungi, eu te escolhi para um ministério. E você está tentando abrir essa empresa, você está tentando ficar aí debaixo de um contrato, de um salário mínimo, de um salário que você estabeleceu, do salário que alguém quer te dar. Quando eu já te dei teto livre, você é livre para poder você prosperar, para você crescer junto ao lado do seu marido. Mas se não há discernimento, se não há revelação, não tem como haver também posicionamento. Então nós vemos aqui um casal que trabalhava junto, que fazia tudo junto e servia como uma só carne, em um só espírito, no propósito. Então o propósito é único. O propósito é conduzir a família a Deus. É esse o seu propósito. O seu propósito é o propósito do seu marido. Então eram homens e mulheres, na verdade eram casais, né? Que discipularam. Inclusive, ó,
eles discipularam Apolo, serviram a Paulo e abriram sua casa para a igreja. Eles eram apóstolos porque abriram a casa para a igreja. Isso é unidade espiritual. E tem um versículo que vai dizer: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Mas ó a cooperação de Priscila e de Áquila. Como que você tem cooperado para o reino de Deus crescer, para se estabelecer o reino, o chamado? Como que você tem contribuído? Deixa eu aprofundar mais isso aqui. Como que você tem, como casal, você com seu marido, como que você tem cooperado para o crescimento do seu pastor? O que é que você tem feito? Você tem acolhido o seu pastor na sua casa com orações ou com críticas, com murmurações? Você está no mesmo ofício do seu pastor? Você está debaixo da autoridade do seu pastor, entendendo que ele é autoridade sobre você? Por que essa história agora? Porque aqui está falando que eles discipularam Apolo. Apolo estava precisando, né? Aceitou Jesus, precisou ser discipulado. Mas eles serviram a Paulo. Paulo não precisava ser discipulado, porque Paulo era o apóstolo, era ele que discipulava. Ele foi discipulado em um outro tempo, em uma outra fase da vida dele. Então, esse casal serviram a Paulo. Você tem obrigação de servir ao seu pastor, de honrar a autoridade do seu pastor. Meu Deus, não estava no meu script, mas a revelação do Espírito Santo, quando desce para ser fala, e você também precisa entender. Agora tem outro exemplo aqui, triste que sou. Atos capítulo 5, versículos do 1 a 11. Não vou ler, mas você conhece bem essa história. Se você quer conhecer melhor, anote a referência aí. Atos 5, versículos do 1 a 11, e você vai saber com maiores detalhes. Eu estou falando de Ananias e Safira. Estavam também em um só propósito? Tava. Só que qual era o propósito? Eles estavam em unidade, estavam unidos em quê? No erro, na mentira. E o que aconteceu como consequência? Ambos morreram espiritualmente porque eles estavam alinhados fora da vontade de Deus. Eles estavam debaixo do senhorio de Satanás, o pai da mentira. Olha que coisa séria. Você vai ver um casal que trouxe vida para outras pessoas, discipularam Apolo, abriram a sua casa como igreja, serviram a Paulo, cooperaram no ministério de Paulo, foram base no ministério de Paulo, e ver outro casal que tinha de tudo, que estava inclusive debaixo de uma bênção. O que acontece aqui? A igreja primitiva, que era a igreja de Jerusalém, logo depois que Jesus morre, que os apóstolos começam a se posicionar, a Bíblia diz que essa igreja, elas entraram em uma concordância, em um alinhamento, em que tudo que todos tinham era de todo mundo. Não existia propriedade particular, tudo era de todo mundo. E eles começaram a passar o nome das suas propriedades para a igreja. Então era tudo ofertado na igreja. E alguém não vai entender isso aqui se não tiver o conhecimento da verdade, se não avançar um pouco mais, se não estudar, não vai descobrir o que era que acontecia, porque não era um padrão. Não era um padrão, não é que tinha que a igreja, que todas as igrejas tinham que ser assim. É porque todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Senhor traz revelações específicas. Os apóstolos, eles começaram a ter esse discernimento. A Bíblia diz que os apóstolos orientavam para que todos viessem, trouxessem os seus bens e lançassem aos pés dos apóstolos. E não era porque os apóstolos queriam viver na vidinha fácil, não. É porque a princípio é honra e o trabalhador é digno do seu salário. O pastor tem que ser assalariado sim, tem que ser reconhecido sim. Você precisa dizimar na vida do seu pastor, primiciar na vida do seu pastor e por aí vai. Isso aí é uma outra história que só mesmo na compreensão do Espírito, que não é o foco aqui da live. Mas eu quero trazer para você essa ideia de que a igreja, ela foi treinada nisso, sabe por quê? Porque você vai ver na própria história que passaram-se algum tempo, Roma entrou em perseguição contra Jerusalém. E Jerusalém, Jerusalém, ela foi tomada, ela foi saqueada. Os bens foram roubados. As pessoas que continuaram com seus bens em seus nomes naquela época não seguiram, não obedeceram a direção, a revelação dada aos apóstolos. O que foi que aconteceu? Perderam tudo.
Só que aquela igreja, quem entendeu, quem recebeu a revelação, aquela igreja, ela permaneceu de boa. Os irmãos permaneceram de boa. Ninguém passou fome. Ninguém entrou em crise. Por quê? Porque tudo era de todo mundo e era de todos. Prosperaram, cresceram. E quem não entrou nesse alinhamento perdeu tudo, porque Roma foi e roubou, saqueou tudo. Vai estudar para você ver se não é isso que acontece. Então, Ananias e Safira estão vivendo naquele tempo em que eram para eles estarem alinhados. Eles ouviram a revelação, foram chamados, entenderam, obedeceram em parte, porque decidiram colocar os seus bens aos pés do apóstolo, só que a intenção por trás não fizeram com lealdade, entrou a mentira no meio. Então aqui é onde foi o problema. Ambos morreram e ainda houve a oportunidade. O homem chega na frente fazendo a besteira. Aí o apóstolo Paulo, com autoridade, foi o apóstolo Pedro, perdão. O apóstolo, por que você mentiu? Você mentiu, não foi para nós. Você mentiu ao Espírito de Deus. E quando o Espírito sensível, o apóstolo falar, morreu na hora. Por causa da mentira você vai morrer. Na hora. Cortou o cordão de prata. Na hora. A autoridade na sua boca para poder matar. Mas você não vai matar as pessoas, né? Você vai entender que a sua boca é debaixo da direção de Deus. E ali era um momento didático para que hoje eu e você possamos entender que estarmos alinhados como casal, estarmos alinhados com a mentira, quem vai prevalecer é a morte. E aí depois vem Safira. Safira vem contando a mesma história, combinaram, estavam em acordo. Você vê que o reino das trevas cumpre princípio também? Estavam em comum acordo, só que a motivação era para quê? Para estabelecer o reino das trevas. E ela vai, confirma tudo. E aí o apóstolo Pedro pergunta para ela e tal, dando uma chance, mas ela estava fiel, leal ao acordo, à aliança que foi feita com o marido. E acabou morrendo também. Ambos alinhados em um só propósito, porém fora da vontade de Deus. E estava inclusive alinhado ao propósito de Deus, porque o propósito ali era o quê? Traga todo mundo os seus bens, porque vai ser de todo mundo agora aqui, né? De acordo com o que estava sendo feito ali. E alinhado com o propósito, porém fora da vontade de Deus. É muito sério isso aí. E por que existem muitos casamentos que não estão alinhados espiritualmente? Por causa das famosas distrações. Distração espiritual traz desalinhamento. Julgo desigual vai além de, porque o marido é crente, o marido não é crente. Porque meu marido congrega na Assembleia e eu sou da Batista. Julgo desigual vai muito mais além disso. Julgo desigual é todo tipo de desacordo. Julgo desigual, eu já falei para vocês, não me recordo se foi aqui ou se foi na Masterclass. O jugo, o que é o jugo? Era uma espécie de objeto que era colocado no lombo dos bois, né, nas costas do boi, na região do pescoço. Para quê? Para poder guiar, direcionar, para que o boi não se distraísse, para que ele ficasse focado, carregando a carroça, carregando a carga. E os dois caminhavam juntos, o jugo nas costas, um jugo só. Imagine só aí, vamos imaginar isso aqui. Aqui é o jugo e aqui tem 2 buracos para poder, o pescoço do boi tá aqui. Então não tem flexibilidade. Se um vira, o outro é obrigado a virar também. E acaba machucando. Então qual era a ideia? Só olhar para frente. Não se distrair, não olhar para os lados, porque tem um alvo. Então é por isso que Jesus disse, o meu jugo é suave, não dói. O meu fardo é leve. Então todos precisam de um jugo, mas esse jugo no casamento, na profissão, entre uma pessoa e outra, entre 2 ou 3 pessoas, tem que ser um jugo de concordância. Se não há concordância financeira, o jugo é desigual. Se não há concordância na educação dos filhos, o jugo é desigual. Um puxa para um lado, o outro vai se machucar. Porque está saindo da direção, está saindo do propósito. E quem é que vai se machucar mais nessa história, gente? É a mulher. Por que a mulher? O homem em si, por instinto, ele já é o mais forte e mais, ele é o cabeça. Ele que tem um impulso.
É ele que tem esse chamado, a cabeça do homem, a mentalidade do homem foi formada para isso, foi treinada para isso, ou pelo menos deveria estar treinada para isso. Mas na sua origem, o homem foi feito para ele ser o protetor, para ele ser o provedor, para ele guiar. E a mulher tá ali do lado. Só que se o jugo tá de um jeito, é um jugo desigual, o marido vai querer tomar decisões e a mulher vai se ferir. Por isso que todo mundo se fere junto. Imagine só aí, eu quero que você imagine o casal, né, com esse jugo. Na carroça quem tá? Os filhos, a descendência. Então se é jugo desigual, vai dar tragédia, vai dar ruim. Ah, marido não quer ir para a igreja, eu quero. Ah, marido quer congregar em tal igreja, eu não quero naquela. E ó, o espírito de confusão começa a tomar posse. Tudo isso é jugo desigual. Jugo desigual na relação íntima. Ah, o marido gosta que eu faça isso, mas eu não quero fazer isso. Não tem concordância. Ah, você tem que fazer porque eu quero. Ah, mas você diz é pecado. Seu marido está querendo trazer contaminação, jugo desigual para o seu leito. Gente, tudo isso é jugo desigual. Aí você precisa de ter esse discernimento para você orar intencionalmente para que seu marido se alinhe àquilo que você já entendeu do Senhor e que você se alinhe também à vontade de Deus na vida do seu marido também. Orgulho também é aqui a grande causa do desalinhamento espiritual no casamento. Falta de oração, falta de jejuns, falta de propósito de oração, falta de momentos íntimos, falta de leitura da palavra de Deus juntos. Falta de leitura, falta de conhecimento, um jugo desigual. A mulher investe no conhecimento e o homem não investe. É jugo desigual. Mas ó, você tem que continuar fazendo. Não é porque meu marido não quer, também eu não vou fazer. Você não tem que ficar dependente disso. E muito menos você esperar a mudança dele. De forma contrária, você tem que se posicionar e fazer a sua parte e ponto. Agora, uma coisa é você fazer isso com a intenção. É a motivação do seu coração que vale. Se você estiver falando assim, ó, eu vou estudar mesmo. Pois eu vou estudar e eu vou mostrar a ele como é que você faz. Eu digo logo, dando ordem, em nome de Jesus. Espírito jezabélico, sai do coro dessa mulher. O demônio que está influenciando aí debaixo do trono de Jezabel precisa sair, precisa ser confrontado, precisa ser denunciado. Estou aqui para denunciar esse espírito maligno que está na mente de muitas mulheres que estão querendo fazer as coisas para poder provar ao homem que é melhor do que ele. Você tem que continuar fazendo sim, mas é com uma motivação certa. Você não tem que ser como Safira, que estava alinhada com o pecado do marido. Se o marido está pecando porque não está buscando conhecimento, está perecendo por causa disso, você não tem que estar alinhada com ele. E se você se alinhar a conhecer a verdade, é para libertação, não é para opressão. Ah, porque eu vou ser melhor do que meu marido, eu vou ser mais sábia, eu vou ser a bambam. Ei, orgulho, cai por terra em nome de Jesus, esse orgulho da sua vida. Falta de oração, tudo isso traz desalinhamento. Influência de demônios no quarto, influências de demônios contendeiros, pornografia, frieza, silêncio, opressão, influências das coisas que vêm de fora para dentro, do que entra pela janela do quarto. A janela é o quê? A janela é ali uma porta para poder você olhar o lado de fora. De onde que você olha? Olha só, Davi de dentro da janela olhou para o lado de fora do palácio, né? Então olhou para o lado de fora, viu quem? A tentação. Ou seja, quem está do lado de dentro tem uma visão privilegiada em relação ao lado de fora. Agora, as influências só entram pela janela se a janela estiver aberta. Quem está do lado de fora não tem autoridade para entrar por uma janela. Se entrar por uma janela, entrou porque a janela estava aberta, porque foi dado legalidade, porque foi dado espaço. Uma pessoa que entende o seu lugar não vai pular a janela da casa do outro. Agora, quando a pessoa está mal intencionado ou quando tem uma legalidade, uma autorização, ela pode pular. Ela pula. E o diabo pode entrar pela sua janela, sim, se ela estiver aberta e se não tiver torre de vigia, se não tiver proteção. Se tiver brecha, ele vai entrar, ele pode entrar porque ele tem direito disso, porque você deixou a janela aberta.
Porque a janela não é para ficar aberta, a janela é para ter proteção. A janela está aberta para você olhar ali alguma coisa e fechar. Eu estou falando de brecha, você está entendendo o que eu estou falando. Você tem que estar na brecha, fechando esta brecha. Você precisa entender isso. Todo tipo de influência externa que vem, do que assiste, do que ouve, das pessoas que entram na sua casa, no seu casamento, as influências externas ao seu casamento, elas vão trazer alinhamento ou desalinhamento. Os casais pelos quais você anda, os amigos pelos quais você tem, tudo isso vai trazer influência, vai trazer julgo desigual ou em pé de igualdade dentro do seu casamento. A escolha sempre vai ser sua e do seu marido, mas eu tô falando para você, né? Então, seja sábia nas suas escolhas, seja sábia nas suas decisões e escolha e decida interceder pelo seu marido para que ele veja a necessidade de ele estar alinhado com você, em nome do Senhor Jesus. Agora, como é que você alinha o seu casamento no céu, com o céu, com Deus, como você quiser chamar? Como é que você alinha? Começando em você. Primeira coisa que eu preciso dizer para você. Eu quero até ler aqui. 2 Crônicas. Eita glória. 2 Crônicas, capítulo 7. São versículos bem conhecidos, sabe? Eu espero que você conheça. Porque para mim aqui são versículos conhecidíssimos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu sei de cor e salteado. Mas talvez você não sabe. E é bom a gente ler para exercitar a leitura da palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você entendeu? Para se alinhar com o céu, você precisa entrar por esse conceito. Se você chama a Deus pelo nome, primeiro você tem que chamar o nome de Jesus. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus caminhos, então, somente assim, ele ouvirá, porque você já fez um alinhamento na terra. Ele ouvirá do céu. E o que é que vai acontecer? Ele vai perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então, se Deus não te perdoou ainda, provavelmente é porque você não fez esse passo a passo aí, ou porque você não perdoou alguém, né? Então, você tem que entender que isso precisa começar em você, porque você é a coluna espiritual do seu lar. Você não deve esperar que seu marido comece, não. Você vai operar em Deus. Deus, ele vai operar a partir do seu posicionamento. E para isso tem 3 chaves poderosas aqui que eu quero te falar. Oração em unidade. O que é isso? Mesmo que ele não ore, ore por ele. Mesmo que ele não ore com você, ore por ele. Cubra ele com intercessão. Profetize unidade. Profetize, use a sua boca para declarar que vocês dois andarão juntos. Porventura acontecerá alguma coisa sem que Deus não revele antes aos seus profetas. Deus já revelou para você que você vai caminhar junto com ele. Gere isso, ative isso. Mude essa realidade no espiritual e vai acontecer na terra. É simplesmente questão de tempo. Purifique o ambiente do seu quarto, ou seja, limpe, faça um detox, uma faxina. Remova objetos de maldição. Traga a santidade para dentro da sua casa. Coloque louvor, oração. Levante um altar de oração, de adoração nesse quarto. Em nome de Jesus, mesmo que você erga o altar hoje, o seu marido vem e derruba, colocando coisa errada, se ele não serve ao Senhor, você volta lá e corrige, sem brigar contra ele, porque não é sobre ele. É sobre os espíritos que estão atuando através dele, em nome de Jesus. Inclusive, hoje, o desafio é esse, para você orar por unidade, para você profetizar dentro do seu quarto que você e o seu marido andarão alinhados com o Senhor, que vocês terão um só espírito, uma só fé, um só propósito, um só amor. Eu estou instruindo vocês a fazerem o seguinte: se vocês podem, assistam as lives dentro do quarto. Se você pode, faça todo dia oração de guerra dentro do seu quarto. De acordo com a sua maior necessidade, vai ser o seu posicionamento.
A força você está recebendo aqui, a ativação você está recebendo aqui. Mas eu não posso ir na sua casa, entrar no seu quarto e orar no seu quarto. A não ser que você me leve através da live. Porque quando você bota lá e eu tô lá dentro com você, te ajudando, intercedendo com você, mas não é eu que vou fazer. E nem adianta colocar o celular lá dentro e deixar eu falando sozinha lá, tá? Nem adianta, é o seu posicionamento. Mas ó, você gera esse ambiente. Até isso aí, geralmente eu faço assim. O meu ambiente de oração, meu quartinho de oração, eu sempre deixo aqui uma música, um toquezinho de chofar, tocando o tempo todo. Eu já pego aquele vídeo que, sabe, que é não sei quantas horas, e fica ali tocando o tempo todo. Você vê que a maioria dos áudios que eu mandar pra você, se eu fizer daqui dentro do meu quarto, tem um chofar por trás aqui. Tem um do musical. Eu gosto de deixar também na madrugada louvores cantando, porque o louvor cria um ambiente de proteção. Então nós dormimos aqui ouvindo louvores. Às vezes eu deixo o louvor tocando aqui do quarto, fecho a porta e saio. Tem a Alexa que fica ali dormindo, a Alexa nem dorme aqui, que é o tempo todo tocando louvor aqui. Mas tudo isso é intencional, para quê? Para gerar um ambiente, o louvor liberta. Então você precisa ser intencional nisso. E saiba, minha amada, que você não está sozinha. Mesmo que você observe que seu marido ainda está longe, é porque Deus está alinhando você primeiro. E aí depois você vai trazer ele, em nome de Jesus. Olha só aqui, ó, quando eu não posso sentar para te ouvir, eu nem entro na live, porque não vai ser edificando. É sabedoria, né? Mas não deixa de ouvir não, tá? E agora sim, a gente vai e volta, né, Gi? Eu, por exemplo, eu não costumo ser tão radical. Assim, por exemplo, se eu for esperar eu poder sentar para fazer as coisas, filha, tem um bocado de coisa que eu vou me perder. Então, intencionalmente, no meu planejamento eu já coloco aqui, eu tenho que fazer o almoço. Aí eu coloco lá, fazer o almoço, eu já vou escolher, já vou pesquisar lá, ver o que é que eu vou ouvir enquanto eu tô almoçando. Ou enquanto eu tô fazendo o almoço. Almoçando não, almoçando é proibido. Almoçando a gente só fica, né, só nós. O que é que eu vou ouvir quando eu for lavar o banheiro? Eu já boto intencional, porque se eu for ficar esperando, Jesus Cristo amado. Então eu faço cursos, estudando e trabalhando. Assistindo lives e trabalhando. Agora, depende da coisa, né? Você tem que ser intencional. Mas é melhor você... É porque tem pessoas que não têm condição. É da pessoa, é do perfil da pessoa e tá tudo bem. Tem pessoa que não consegue concentração fazendo outra coisa e assistindo uma live, por exemplo. Pois eu não, como uma boa fleumática, eu consigo me concentrar. Agora também assim, não fica ninguém conversando comigo. Deixa eu aqui no meu cantinho. Deixa eu fazendo minhas coisas aqui, é porque eu gosto de fazer as coisas com calma. E vou ali, gente, quando pensar que não, tá um mistério formado. Mas glória a Deus. É muito bom, é muito bom. Oh, como é bom e agradável viver unidos, os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão. Eita Deus! E da barba de Arão, esse óleo precioso vai descendo para os filhos. Arão é o sacerdote. Só que, olha só, vivemos em união, ativamos isso e do céu desce esse óleo, o Espírito Santo, que vai descendo pela barba. Eita glória! Falo com os ouvidos do coração, porque enquanto eu trabalho eu escuto, porém eu gosto de me concentrar. Sim, eu entendo. Tem coisas que não dá. Tem coisas que eu começo a ler e eu digo, não vou, começo a ouvir, vou parar aqui agora, porque eu sei que isso aqui não é qualquer coisinha, não. Não é qualquer coisinha. Agora eu também consigo, dependendo do que for, com o caderninho, tô fazendo as coisas ali e vou lá anotando pontos chaves. Eu não posso esquecer isso. Aí vou lá e anoto rápido, dou uma pausa. É a parte boa aqui do EAD, né? Do ensino à distância. Eu tinha muito preconceito em relação a isso. Quando eu fui fazer faculdade, eu não queria fazer EAD. Eu fiz algumas pós-graduações EAD. Eu não queria fazer porque eu achava que não era assertivo. Depois que eu comecei a fazer, que eu me familiarizei, gente, eu amo. Né? Me identifiquei bastante, mas não é todo mundo realmente não que consegue, que é a questão de concentração. Aqui vai muito do temperamento. Então, amadas, é isso. Hoje vocês vão fazer esse desafio de orar dentro de casa, no quarto, orando ao Senhor por um alinhamento em nome de Jesus. Eu preciso encerrar, vou levar a criança para
A criança não, gente, a pré-adolescente, 12 anos ela vai fazer. Então, não é mais criancinha não. Levar para aula de bateria e vamos que vamos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todas, vamos orar. Pai, nesta hora, Jesus, nós estamos aqui na Tua presença te agradecendo. Deus, muito obrigada, porque nesse campo de batalha o Senhor nos conduziu, o Senhor direcionou palavras e eu sei que o Senhor nos ativou. Deus, obrigada porque eu fui ativada pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra alimenta o nosso espírito e intencionalmente, Paizinho, nós comemos desse cardápio delicioso e a nossa alma está viva. A nossa alma está vivendo, está sendo resgatada, está sendo curada, está sendo liberta por causa desse alimento que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, meu Senhor. E como filha do Senhor, eu venho diante do Teu altar agora para clamar, Pai, pelas minhas irmãs. As minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Cada uma dessas mulheres que estão comigo aqui nesta live, que estão nessa jornada, nesse detox espiritual. Pai, nós oramos hoje com foco, Pai, em unidade espiritual no nosso casamento. Nós entendemos que não tem como andar dois juntos se não tiverem dentro, vivendo no mesmo jugo, Senhor. Um jugo desigual não te agrada, não tem como trazer, Pai amado, ó Deus, a direção, não tem como alcançar o alvo, não tem como cumprir o propósito, não tem como cumprir a missão, não tem como, é impossível, Pai. Por isso que eu venho orar agora por uma restauração nas alianças. Eu oro também por cura, por reconciliação, por alinhamento sobrenatural entre cada mulher e seus esposos, conforme a Tua vontade. Meu Senhor amado, nós estamos clamando aqui, Paizinho, para que haja um acordo. Nós pedimos, Pai, um acordo, unidade, Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor uma unificação. Unifica, Paizinho, cada mulher com cada marido, em nome de Jesus, em um só Espírito. Meu Senhor, nós estamos clamando aqui para que haja uma única visão nos casamentos, Deus. O mesmo propósito, Senhor, no casamento de cada filha Tua que está aqui presente, Pai. Aonde houver divisão, Deus, eu oro agora para que a Tua presença entre, Senhor, para que a Tua presença entre trazendo, Senhor Jesus, a libertação necessária, a revelação necessária. Aonde houver silêncio, Paizinho, ó Deus, que esse jugo, Senhor, seja quebrado e que haja comunicação celestial. Que haja comunicação espiritual, que haja comunicação emocional, que haja comunicação física, meu Deus. Aonde houver frieza nesse casamento, Pai, quebra esse jugo de frieza, Espírito Santo, e entre agora com o Teu calor. Aonde houver, Senhor, o jugo desigual, Senhor, seja, Pai amado, em qualquer situação que for, em qualquer assunto que for, eu oro para que a Tua misericórdia faça o impossível. Deus, eu clamo para que o Senhor venha salvar os maridos, Paizinho, que estão, Pai, fora da Tua presença, os maridos que estão frios, afastados, meu Senhor, da Tua casa. Deus, eu oro para que este jugo, Senhor, seja renovado e que haja, Pai Santo, princípio de igualdade, de unidade, Pai, em nome de Jesus. Alinha o coração do cônjuge, Senhor, segundo o Teu plano, Pai. Ó Deus, ao coração desta mulher que está aqui intercedendo comigo, nós viemos profetizar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar. O seu casamento andará junto com o céu, andará em alinhamento com a palavra de Deus. Eu profetizo isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Vai visitando agora, Senhor, o quarto de cada mulher aqui, Senhor. Essas mulheres que estão orando dentro dos seus quartos, com as mãos erguidas, meu Senhor. Eu oro agora, Pai amado, em nome de Jesus, junto com essas mulheres, Senhor, tocando, Pai amado, em cada cômodo, tocando nos leitos, tocando, Senhor Jesus Cristo, nos guarda-roupas, meu Pai, nos objetos aonde tem, Pai, nesta casa. Eu oro nesta hora para que o Senhor revele para esta mulher, Senhor, quais são as coisas que porventura estão ali, Senhor. Ó Deus, nós estamos dando legalidade espiritual e que essa legalidade está contaminando o ambiente. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor revele para esta mulher, Senhor, para que pelo Espírito essa mulher possa remover. Vai removendo o Espírito Santo toda a consequência que entrou, Senhor, toda a frieza, toda a discussão, Senhor, todo o espírito de pornografia que foi alimentado, tudo que entrou, Paizinho, nessa casa, nesse quarto, Senhor, através de uma influência externa, através, meu Senhor amado, daquilo que, ó Deus, foi assistido numa televisão, aquilo que foi atraído, aquilo que foi invocado, e os espíritos malignos entraram por portais, meu Senhor, por causa da legalidade que foi dada. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Pai Santo, para que a Tua glória volte a habitar neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que seja removido, Senhor, desse ambiente, tudo aquilo, Pai Santo, que este homem promíscuo trouxe, tudo aquilo que esse homem, Pai Santo, fora da Tua presença trouxe, e essa mulher, Paizinho, está, Senhor, nessa missão de fazer essa
limpeza, essa purificação, Senhor, tendo ao seu lado um homem fora da tua presença. Cada pensamento que foi invocado, cada palavra que foi dita, cada xingamento, Senhor, que foi dito dentro desse quarto, ó Deus, que fez com que o inimigo se apropriasse com legalidade, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesta hora pedindo que o Senhor passe o teu fogo nesse quarto em nome de Jesus. E que o Senhor purifique os demônios que estão impregnados nos objetos, nas paredes, nos lugares, Pai amado, no sistema elétrico, seja lá onde houver demônios infiltrados, influenciando o relacionamento, trazendo um peso espiritual, trazendo visitação noturna, em nome de Jesus Cristo. Denunciados já estão e vão agora se retirar em nome de Jesus, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu dou ordem aos demônios que estão escondidos dentro desse quarto para saírem agora, em nome de Jesus. Vai blindando, Senhor. Blinda a porta desse quarto, Senhor amado, com teus anjos poderosos, meu Senhor. Anjos ministradores, anjos batalhadores, meu Senhor. O anjo do Senhor, o próprio Cristo Jesus, fazendo guarda à frente dessa porta, Senhor. Trazendo assim fortalecimento, Pai, nas trincas dessas janelas. Em nome de Jesus, dá livramento em todas as esferas, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a tua glória penetre agora este lugar, Senhor. E que este lugar seja um lugar de descanso. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo, proibindo visitação noturna. Em nome de Jesus Cristo, espíritos visitadores da noite, em nome de Jesus Cristo, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro agora, Paizinho, por cada mulher que tem orado, Pai, que tem buscado a tua face, mas elas estão sozinhas, meu Senhor. Meu Deus, eu oro para que essa mulher seja visitada, Senhor, e consolada pelo teu Espírito, e que ela esteja ciente, Pai, certa de que ela não está sozinha, porque o Senhor está com ela, Senhor. Eu oro para que esta mulher continue tendo força, para continuar posicionada. Ó Deus, eu oro para que essa mulher continue, Senhor Jesus Cristo, firme e forte, sem murmuração, vai vivendo, Senhor, orando com fé, perseverando. Meu Deus, dá a essa mulher estratégia, dá a essa mulher, Senhor, sabedoria, mansidão, dá a essa mulher a firmeza para que ela possa conduzir essa batalha com armas espirituais e não com armas carnais. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora contra toda a ação de Lilith, de Jezabel, de Apolo, de todo e qualquer tipo de principado e potestade contrária à tua ordem, Senhor. Todo trono maligno, em nome de Jesus Cristo, seja agora confrontado pelo poder do fogo do Espírito Santo de Deus, meu Senhor amado. E agora que os casamentos, Pai amado, seja agora restaurado em nome de Jesus. Toda obra que foi feita para destruir esse casamento seja agora desfeita em nome de Jesus, seja cancelada em nome de Jesus. Eu cancelo agora, eu cancelo toda palavra de maldição que foi dita da boca de um bruxo, de um feiticeiro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro agora que toda maldição está sendo desfeita, toda obra, toda acusação está sendo cancelada, quebrada, derrotada pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. E eu declaro aqui em nome de Jesus Cristo, lares pertencentes ao Senhor. O governo do Senhor está voltando para as casas, porque há mulheres se posicionando, chamando, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus, eu profetizo e declaro agora, Pai Santo, casamentos sarados, casas saradas, mulheres saradas, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo que esses casamentos não serão campo de batalha, mas serão altar de adoração, lugar de testemunhar para os filhos, lugar de testemunhar para os parentes, lugar de testemunhar para as pessoas que estão de fora, para que todos vejam o reflexo da glória do Senhor. Vai soprando o Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada casa, e traz unidade, Deus, em nome de Jesus. Traga renovo na fé, Senhor. Traga, Pai amado, uma aliança renovada no Espírito, que cada casamento aqui venha andar, Senhor, rumo ao céu, em um só propósito, em uma só fé, em uma só unção, em nome de Jesus. E sobre cada mulher que está aqui, eu profetizo agora, você não vai caminhar sozinha. Você não vai caminhar sozinha. O seu marido estará com você. O seu marido já está. Eu quero que você já veja assim. Ele já é posicionado. Gere isso e já comece a agradecer. Deus, eu te agradeço pelo posicionamento do meu marido. Deus, eu te agradeço pela cura do meu marido. Deus, eu te agradeço pela salvação do meu marido. Você está se alinhando com o céu e eu estou aqui em nome de Jesus para concordar com toda oração que você está fazendo, que esteja alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Em nome de
de Jesus, receba, tome posse dessa realidade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E agora juntas, nós nos reunimos agora diante da presença do Senhor, e nós sairemos deste campo de batalha, debaixo da cobertura do Deus eterno, o grande eu sou, o El Elyon, o Deus Altíssimo. É Ele que nos guarda, e Ele nos leva nesta hora, em total segurança, para lugares altos, e lá Ele nos trata, lá Ele cura as feridas que nós adquirimos neste campo de batalha, lá o Senhor restaura nossa armadura, lá o Senhor banha nossa armadura no sangue do Cordeiro e nos dá novas vestes, dupla honra, em nome de Jesus. Toma posse, em nome de Jesus, nos cobre com o teu manto de invisibilidade, Deus. Guarda nossa casa, guarda os nossos passos, os nossos maridos e tudo que nós formos fazer nesse dia, em nome de Jesus. E assim eu entrego a Ti, Paizinho, esta live, Senhor, mais essa live, Senhor, essa live de número, Senhor, 184, essa live que o Senhor tem, Pai amado, feito, trazido até aqui, Pai, dado a mim força, discernimento e coragem e uma unção. Somente o Espírito Santo poderia fazer isso, e é por isso que eu estou aqui, e para Ti seja dado toda a glória, todo o louvor, para todo sempre, em nome de Jesus. Receba como oferta, receba como sacrifício santo, agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se ofereça como oferta, em nome de Jesus. Toma posse de tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Aqui é uma ministração bônus para as mulheres que já estão na Masterclass, e depois a gente vai continuar, e a gente é assim, pegando a linha e avançando em nome de Jesus. Queridas, Deus abençoe vocês. Vamos nos vendo, nos falando, em nome de Jesus. Até amanhã, com a permissão do nosso